Pum, pum, pum. Leandro. Já me avisem aí se tá com som, se tá com tudo bem. Tá tudo bem, imagem, som, que a outra vez deu pau. Hein? Me avisem aí, escrevam se tá tudo ok. Tudo ok, show de bola. Eu acho que foi bom entrar um pouquinho antes das 9, porque às 9, na hora cheia, lota o Instagram de lives e aí fica tripesadão. Então tá, pessoal, vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Preparei uma livezinha legal para nós. Fala, Leandrinha. Viram que eu botei no Stories ali um desafio? Botei no Stories para alguém entrar para conversar comigo no final e tentar descobrir por que eu coloquei que a gente tem que usar o paradigma evolutivo e a medicina baseada em evidências, mas nessa ordem, para decidir as coisas que vão impactar na nossa saúde. Por que nessa ordem? Por que antes o paradigma evolutivo e depois a medicina baseada em evidências? Não respondam, vamos conversar sobre isso no final. Se alguém topar entrar na live para falar sobre o assunto e tentar dar a resposta. Daiane, tô te fazendo dormir mais tarde, Daiane. Tá bem? Vamos deixar o pessoal entrar. Se bem que essa live foi uma live fantasma, porque eu não avisei, né? Avisei meio em cima da hora. Mas é que às vezes dá vontade de fazer essas lives vicia, sabe? Tem ali um amigo ali que a internet trouxe, que é o Henrique Altran, que acho que tá viciado, faz uma por dia praticamente, mas dá vontade de fazer mesmo. Às vezes eu tô em casa e surge ideias, assim, dá vontade de pegar o celular, botar numa live para contar para todo mundo. Então vamos deixar o pessoal entrar. Nada a ver com a live, né? Mas como eu fiz da outra vez, de selecionar uma frase da semana, nada a ver com a live, né? Mas a frase dessa semana é aquela frase assim: será que as pessoas são a doença e o vírus é a cura? Não vou falar sobre coronavírus, porque um dos objetivos da live é não falar sobre coronavírus. É falar do resto das coisas da vida, né? Aí, o Bueno, beleza? Coronavírus, já a televisão já se encarrega. Mas essa frase, assim, de será as pessoas a doença e o vírus a cura, é uma coisa interessante, porque o comportamento das pessoas, assim, é autodestrutivo, né? Entre as pessoas e das pessoas com relação ao ambiente. Então, é uma relação devastadora. E vejam o que eu falei, aqui tem muitos humanos aí, os humanos botem hashtag humanos, meus humanos na pele. Vejam o que eu falei, pessoas, porque na frase original, se eu não me engano, diz assim: será que os humanos são a doença e o vírus é a cura? Os humanos não, porque os humanos, quando eu falo assim, visando hashtag humanos, que são os meus pacientes e as pessoas que estão agora envolvidas na melhoria da qualidade de vida, baseada em conviver melhor com a natureza, esses não têm essa relação devastadora, nem entre as pessoas e nem com o planeta. Pelo contrário, quando a gente muda o comportamento no sentido de viver melhor, baseado na realidade biológica, a gente preserva as relações humanas e preserva o planeta. Então, as pessoas podem ser a doença, os humanos jamais. Eu acho que melhorar a qualidade de vida envolve o interesse de melhorar a relação com o próprio ambiente, com o planeta. Só queria deixar isso dito. Como da outra vez eu anotei aqui, fiz um roteiro para tentar segurar minha língua para não falar tanto. Então deixei tudo anotadinho, vou tentar seguir. Da outra vez não consegui, vocês viram pelo material que eu disponibilizei, que tinha muito mais coisa no material do que o que eu consegui falar na live. Tá bem? Mas eu sou assim, então tá tudo bem. Outra coisa, eu não vi se a doutora Thaís Marten, uma nutricionista colega aqui, se ela está assistindo a live, não me lembro de confirmar com ela se ela ia
assistir. Mas na segunda-feira que vem, agora a próxima segunda-feira, ela vai dividir uma live comigo, a gente vai fazer uma live juntos, porque ela vai discutir essa primeira parte do que eu vou falar agora, com relação às adaptações metabólicas e comportamentais, tudo. Ela vai discutir a parte alimentar, no sentido de o que ela concorda, o que ela não concorda, e do que ela concorda, ela vai nos ajudar a pôr em prática. Então, o que nós estamos buscando aqui nessa live? Primeiro é demonstrar como é que eu trabalho e tentar ajudar o maior número de pessoas com uma abordagem que já se mostrou efetiva. Assim. Mas a outra parte é mudar em nós traços metabólicos que nos tornem mais fortes, mais magros e mais longevos. Então a doutora Thais Martin vai ter esse papel de discutir a parte nutricional alimentar como nutricionista na segunda-feira às 21 horas, beleza? Então tá. Então sobre o que é essa live? Sabe que eu e a minha equipe tivemos dificuldades em conseguir bolar para vocês um slogan assim para entender do que eu ia falar, e talvez vocês só vão entender assim conforme escutar agora e chegar até o fim da live. Quem entende bem do que eu vou falar são as pessoas que já participaram dos workshops prévios, principalmente 11º e 12º. Esses têm um curso completo do que eu vou falar agora. Mas o que eu quero falar? Eu quero falar que é o que produz saúde, longevidade e emagrecimento, é a interação entre o ambiente metabólico e o ambiente externo, o meio ambiente, o ambiente externo. E eu anotei aqui para falar para vocês, das coisas que eu vou me lembrando para falar para vocês, eu anotei assim, ó, que enquanto vocês que são meus pacientes e que já conhecem a minha abordagem, a pessoa assim, o buscador borboleta, aquele que fica pulando de abordagem em abordagem e compra shake e compra remédio e assina alguma coisa lá que promete resultados milagrosos, enquanto vocês ficam pulando de estratégia em estratégia, o corpo de vocês está prestando atenção em tudo, mas não nos suplementos ou nos medicamentos. O corpo está prestando atenção nas atitudes. No que tu estás fazendo, no que o ambiente repercute e como o teu corpo se comporta frente a isso. Não importa, assim, quando tu comprou suplemento, comprou remédio, fez dieta dos pontos, fez lá o que quiser. O corpo não entende nada disso. Ele entende estímulos e dá respostas baseadas na tua atitude, no que tu fez e o que o ambiente apresentou. Então essa live de hoje é para apresentar algumas ferramentas, que são as ferramentas, entendam essa live assim, ó. Entendam essa live da seguinte forma. Essa live é para demonstrar ferramentas que é o modo como a gente consegue conversar com o próprio corpo. Dizer para o próprio corpo o que a gente quer que ele faça. É isso, assim, estímulos, como está lá no título, assim, estímulos e adaptações. Porque o que a gente é hoje, se é forte, se é magro, viram o que eu botei lá na descrição da live? A gente não tem imunidade, ou ela não funciona, ou ela nos mata, a gente fica com os ossos fracos, fica com o músculo fraco. Mas por que isso? Porque são adaptações. A gente tem uma genética. Essa genética recebe estímulos baseados nas nossas atitudes e gera adaptações. Então, se tu é gordo, essa obesidade é uma adaptação ao que tu mesmo fez. É uma resposta aos estímulos do ambiente que quem selecionou foi tu, querendo ou não. Se ficou com osteoporose, se ficou hipertenso, se ficou com qualquer outra doença crônica, principalmente as inflamatórias, certamente isso não é o acaso, é um somatório entre o que a genética oferece e os estímulos que tu mesmo deu. Então a gente é o produto das adaptações, é isso que a gente é, tá? Então o que essa live pretende apresentar para vocês? É claro que esse é um assunto gigante, é um assunto enorme, mas essa live pretende demonstrar para vocês as ferramentas com as quais a gente consegue conversar com o próprio corpo. E aí, como eu fiz da outra vez, eu selecionei assim as adaptações que eu quero conversar com vocês e selecionei em dois grandes grupos, que é o grupo das adaptações em resposta a dietas, as adaptações em resposta ao comportamento alimentar e as adaptações em resposta a estímulos que não são alimentares. Então a doutora Thais Martin vai conversar com a gente na segunda-feira, tirar dúvidas e nos aprofundar no estudo das abordagens alimentares. E por que elas são mais importantes que as outras? Porque
porque elas são as que mais impactam na bioquímica do corpo humano. Nada impacta mais do que isso. Vocês vão ver que tem as outras coisas que impactam na bioquímica do corpo humano e que geram adaptações. Mas nada gera mais adaptações do que o comportamento alimentar. Tá? Então, certamente, metade dessa live vai ser falando sobre comportamento alimentar. E mais da metade. E lá no final a gente vai falar de outros comportamentos e outros estímulos biológicos que geram adaptações, ou seja, estímulos biológicos com os quais o corpo interage e gera adaptações. Então, o que eu selecionei aqui para nós? Eu selecionei desse vasto assunto que a gente pode combinar de falar mais vezes, que a primeira atitude, o primeiro estímulo, atenção, esse eu não sei se eu vou disponibilizar PDFs e materiais dessa live. Isso não está definido, então não adianta agora. Se por acaso eu for liberar esse material, eu aviso ali nos stories e até no próprio feed. Então podem anotar alguma coisa e qualquer dúvida depois me mandem. A primeira grande alteração, o primeiro grande estímulo metabólico que gera adaptações é o comportamento alimentar de abster-se de comida processada e passar a alimentar-se de comida natural de processamento mínimo. E isso tem impactos tão profundos, que quem tem um pensamento superficial sobre a rotina alimentar simplesmente não entende. Para a maioria das pessoas, esmagadora maioria das pessoas, tanto faz o que a pessoa come. Tanto faz. Quando a pessoa começa a se preocupar um pouco mais com isso, também pode errar, porque se preocupa assim em calorias e proporções. Um total calórico e quanto é carboidrato, quanto é gordura, mas que gordura e que carboidrato e que contexto a maioria das pessoas não leva em consideração. Tá bem que levar isso em consideração é melhor do que não levar nada em consideração. Só que quando a gente foca a atenção no processamento mínimo, coisas mágicas acontecem. Deixa eu ver. Deixar de comer. Isso aí. Coisas mágicas acontecem. Sabe o que acontece antes de mudar a bioquímica? Olha que coisa interessante eu vou falar para vocês agora. Assim, antes de mudar a bioquímica, antes de o corpo mudar hormônios, que é o que acontece. Mas quando a gente começa a selecionar comida natural de processamento mínimo, a gente faz essa coisa mágica, que é selecionar. Uma dieta natural de processamento mínimo, como bem diz a minha amiga Fernanda Záquia, ela não é uma dieta restritiva, ela é uma dieta seletiva. É quando tu para de simplesmente comer qualquer coisa que te oferecem e começa a selecionar itens que vão ser consumidos que têm a ver com os objetivos que a gente tem. Parem para pensar um pouco sobre isso. Digamos assim, até ontem, tu come qualquer coisa que tiver para comer. Seja natural, seja artificial, seja de alto carboidrato, seja de baixo carboidrato, come qualquer coisa. E a partir de hoje, tu começa a dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas baseadas num propósito. Então consultou lá com o Marcelo, ou consultou com o Souto, com o Barilli, sei lá eu com quem. Consultou com alguém que disse assim, olha, a primeira coisa que tu tem que fazer para mudar o teu comportamento alimentar, numa abordagem evolutiva, ancestral, de acordo com a tua genética e biologia, é abster-se de processados e passar a te alimentar de comida natural de processamento mínimo. E tu sai do consultório e começa a fazer isso. Bom, meu amigo, tu acabou agora de decidir por ti, tomar decisões que sejam alinhadas com o teu objetivo. Tu não é mais aquela pessoa que entrou no consultório que aceita qualquer coisa. A grande coisa, antes de mudar, nem mudou a insulina, leptina, grelina, não mudou nada ainda. Mas só que mudou aqui, mudou o propósito. A partir de agora, tu não vai aceitar qualquer coisa. E paciente meu, paciente top, começa a não aceitar qualquer coisa na vida, não é só comida. Eu sempre falo isso, nos workshops bato muito mais o martelo nisso e estou falando isso com vocês agora. Uma dieta que aceita proporções para fechar um total calórico é uma gambiarra de quem na vida vai conseguir botar as coisas para baixo do tapete também. Quando a gente entende como o corpo funciona e começa a tomar decisões de maneira a se adequar ao que o corpo realmente precisa, tu vai fazer isso no relacionamento também. Tu vai fazer isso com as tuas contas também, tu vai fazer isso com o relacionamento humano também. Então não me venha falar de dieta flexível, ou me fale isso,
mas aceite que isso vai fazer parte da tua vida em outros aspectos também. Então eu nem comecei a falar em adaptações bioquímicas, mas já estou falando em adaptações comportamentais. Ter uma dieta mais natural, menos processada, faz parte do comportamento de uma pessoa que vai selecionar para si o que há de melhor em todas as áreas. Tá. Desabafei, isso nem estava anotado. Mas assim, o que importa saber é que uma dieta de processamento mínimo, ela altera o modo como o tubo digestivo recebe essa informação bioquímica. O tempo de esvaziamento gástrico é diferente, o tempo de trânsito intestinal da comida é diferente. Então, as enzimas e os hormônios que são necessários para transformar comida natural de processamento mínimo em matéria e energia que pode ser aproveitada, ou junk food, como se fala, comida lixo, comida superprocessada em matéria e energia, são ambientes metabólicos completamente distintos uns dos outros. Quem é meu paciente, frequentou o workshop, sabe que eu falo de maletas. Quando a gente consome pratos iguais em caloria e em proporções de macronutrientes, tá? Carboidratos, gorduras, proteínas, pratos diferentes, mas com os mesmos totais calóricos e proporções, se o nível de processamento de um é gigante, tá? Qual é o exemplo clássico? Pastel folhado de goiabada com coca, que é o meu exemplo do consultório há, 10 anos. Ou, não, sobrecoxa de frango com brócolis, cebola e azeite de oliva. Meu amigo, é completamente diferente o ambiente metabólico que vai transformar essa matéria em energia e matéria aproveitável. Então, além dos tempos de esvaziamento gástrico e de trânsito intestinal, os hormônios que vão ser usados para isso vão gerar induções anabólicas e catabólicas e ligar e desligar genes de maneira muito diferente. Então, assim, entenda. O que é o paradigma evolutivo? É entender que a gente é animal, biologia, e que as regras que regem a nossa resposta adaptativa são as regras dos processos evolutivos dos seres que nos antecederam. Quem puder que responda essa frase que eu falei agora. Então, meu amigo, aqui não tem discussão, não tem gambiarra. Ou tem, que é a grande coisa daquela frase lá do começo, será que as pessoas são a doença e o vírus é a cura? Porque as pessoas, não os humanos, as pessoas vivem de gambiarra. Na vida pessoal, no comportamento alimentar, no comportamento profissional, é uma gambiarra em cima da outra em busca de quê? De satisfação de desejos primitivos, uma coisa estranha assim de se entender. Humanos não. Humanos entendem o funcionamento e jogam as regras do jogo. Então isso é totalmente diferente. Isso também não estava anotado, já estou me perdendo do que eu anotei aqui. Tá? Então eu botei assim, antes de tudo pelo caráter seletivo e não restritivo, quem seleciona o que come, e também o que fala, e as pessoas com quem convive, e o que pensa, quem é seletivo é melhor e não pior. Quem começa a cuidar o que come, cuidar o que faz, sofre bullying da média. Vocês já viram isso? A pessoa está lá no meio do status quo, do comportamento comum. Ninguém fala nada. Todo mundo feliz. Aí a pessoa começa a selecionar, que vai estudar, que vai cuidar melhor da própria família, não vai mais jogar o futebol da quarta-feira, eu estou inventando. E que não vai mais comer comida processada, que vai melhorar a qualidade da dieta. Esse cara e essa mulher, essa pessoa, sofre bullying. Não, mas por quê? Vamos aproveitar a vida é uma só, vamos ser felizes. A média nos puxa sempre para baixo, sempre para a média, não nos deixa sair, tá? Só que o que acontece? Quem é seletivo é melhor, tá num patamar superior. Eu dei um exemplo que pode não ser bem entendido, tá bem? E eu aceito se não for bem entendido. Mas assim, eu era um gurizão lá, nunca tinha pensado em fazer medicina, jamais, tá? Não tinha pensado. Eu fiz, estava me preparando para trabalhar, como a minha família sempre trabalhou, em coisa de comércio, etc. E aí, de repente, a minha irmã vem com essa ideia da medicina, tudo e diz, não, mas para, isso não é para mim. No momento que a gente pensa em uma coisa que é difícil, que na verdade a palavra certa é desafiadora, a gente tende a achar que isso é pior, que isso não é legal. Aprendam, assim, o que é mais difícil, mais desafiador é melhor. Não é pior. Então, decidir o que vai comer, o que vai fazer, nos torna melhor, tá? Não precisa ficar assim, se sofrer bullying, dá as costas e vai embora.
Então, as adaptações que ocorrem quando a gente troca comida processada por comida natural de processamento mínimo não processada, transcende. Eu vou ficar falando desse item direto, porque é o que eu mais gosto de falar, mas tem toda uma lista para falar. Transcende a bioquímica. Eu disse para a Thaís Martin, no 12º workshop, eu disse assim, ó, paciente meu não come aveia. Não prescreve aveia na dieta dos meus pacientes, porque paciente meu não come aveia. E aí, eu acho que ela entendeu lá, mas se ela não entendeu, ela vai entender agora, porque eu vou passar o link para ela ver tudo isso. Assim, mas tem estudos falando que o desfecho é positivo. A aveia, farelo de aveia, não participa da conduta alimentar de processamento mínimo com caráter biológico e ancestral para humanos. Então eu não quero. Ah, mas tem desfechos positivos. Eu não quero. Eu quero que seja positivo e que tenha adequação de modo a que eu possa selecionar baseado num contexto. Isso é muito importante. Isso é um conceito muito importante, mas deixa assim. Então, qual é a primeira alteração? Vocês já viram como é complexa. É diminuir o nível de processamento e começar a nutrir-se de comida natural de processamento mínimo adequada biologicamente. Beleza. Isso não tem quase discussão, assim, aceitadas as condições que eu propus, tá? Qual é agora a outra atitude que gera adaptações positivas? E aí aqui já talvez surja alguma discussão, mas essa discussão também não vai se dar no âmbito da biologia, que é o seguinte, o onivorismo. O onivorismo é uma interação com o meio que gera adaptações, principalmente por causa de uma característica da dieta onívora, que é a densidade nutricional. Quando se come o que existe, o que o planeta nos oferece com a adequação biológica do reino vegetal e do reino animal, a gente come todos os nutrientes que o corpo precisa para ficar satisfeito. Com a grande regra, que é a regra de ouro, que sempre eu comento, assim, que determina autonomia para o paciente. Sabe o que é? Quem come de tudo mesmo, valendo, e come produtos animais de maneira integral, não precisa calcular mais nada. Não precisa calcular nada. Não precisa calcular total calórico, não precisa... Um paciente humano que tem comportamento esse que transcende a rotina alimentar. Então tem essas que segue, por exemplo, as outras regras que eu vou falar aqui nessa live se eu conseguir matar todo o assunto. Esse paciente ele não precisa calcular quanto é proteína, quanto é gordura, quanto é carboidrato, qual é a frequência alimentar, qual o tamanho das porções, porque isso é automaticamente ajustado. A gente tem mecanismos biológicos que controlam a fome, a saciedade, o particionamento das calorias, quanto vai ser armazenado, quanto vai ser queimado, quanto tempo a saciedade vai durar, qual a intensidade da fome. Só que para que isso funcione de maneira autônoma, automática, que é o que eu prego que vai determinar a autonomia do paciente, que não vai precisar ficar pesando comida e marcando hora para comer. Agora vocês vão começar a entender de onde é que saem essas coisas que eu falo. A gente tem na genética toda a expressão genética dos genes que controlam isso por nós, desde insulina, glucagon, leptina, grelina, até hormônios tireoidianos, que vão controlar o metabolismo, o particionamento, sensação de fome, compulsão e impulso. A gente não precisa controlar nada disso, isso é tudo automático. Só que para isso dar certo, a gente tem que ter uma dieta de processamento mínimo, adequada biologicamente e onívora. Não me falem sobre vegetarianismo do ponto de vista biológico. Quem teve lá no 11º, mas principalmente no 12º workshop, viu que houve uma evolução ao longo do tempo da densidade nutricional e da quantidade que os hominídeos passaram a comer de produtos animais ao longo da evolução. Isso não é discutível assim hoje, tá? Então, assim, vencido o processamento mínimo e a adequação biológica, a outra grande virtude de um comportamento frente ao ambiente que gera adaptações positivas é o onivorismo, porque traz densidade nutricional e nos libera dos cálculos. Ficou entendido? Então tá. A outra conduta alimentar
Lembrem que eu dividi em condutas alimentares e não alimentares. A outra conduta alimentar vencida, a densidade nutricional, a adequação biológica e o onivorismo, é a frequência alimentar. O número de vezes que essa pessoa vai comer dentro de um período de 24 horas, da hora que acorda até a hora que acorda no outro dia. A frequência alimentar, pensem comigo assim, pessoas, humanos. O corpo precisa ler o que acontece no ambiente para gerar adaptações. Não foi isso que eu expliquei no começo? Quanto mais vezes comer ou quanto menos vezes comer, pensem assim, criem o raciocínio, vão criando cultura para gerar autonomia. Dá na mesma, realmente dá na mesma, comer o mesmo total calórico dividido em 6 porções, em 12 porções ou em 2 porções, a informação bioquímica, a resposta genética frente a frequências alimentares diferentes. Vocês acreditam que a resposta vai ser a mesma? É óbvio que não, né? E é meio fácil entender assim, uma das coisas que o corpo tem que entender para saber se tem que direcionar calorias mais para armazenamento ou para uso, se tem que usar hormônios contra-regulatórios da fome e da saciedade, do particionamento das calorias, é saber se a gente está vivendo, presta atenção, saber se a gente está vivendo uma época de fartura ou uma época de escassez. Então, duas coisas selecionam, eu vou fazer a pergunta agora, quero ver quem é que responde. Duas coisas duas coisas informam escassez e abundância. Tem dois fatores que... Não, tem que reiniciar lá, a Nussbaum tá perdido, me tirou a concentração. Tem dois fatores que demonstram para o meio interno se a gente está vivendo uma época de escassez ou de abundância. Uma delas é o que eu estou falando agora, frequência alimentar. Um total calórico adequado, separado em frequências alimentares grandes, demonstram escassez ou abundância. Se tu tem a oportunidade, tu é um animal em regime de vida livre e tu tem capacidade, disponibilidade de manter uma frequência alimentar alta, isso sinaliza escassez ou abundância? Nossa, isso sinaliza abundância. Poder comer várias vezes no dia sinaliza para o corpo. Tudo bem, tu pode emagrecer produzindo Android, tu pode emagrecer comendo uma frequência alimentar alta e comendo meio Big Mac, tu pode fazer isso. A grande questão é o que o teu corpo vai perceber como o estímulo biológico do ambiente. Se tu tem disponibilidade de comida superprocessada em frequência alimentar alta, mesmo que gere déficit, qual é a resposta metabólica à presença de processados de frequência aumentada? É um estímulo de abundância, vai acabar gerando adaptações que vão alterar fome, saciedade e particionamento, que vão produzir o efeito sanfona. O efeito sanfona, prestem atenção agora, anotem e mandem para as vizinhas isso. O efeito sanfona é a adaptação metabólica frente à perda de peso, mas que demonstra necessidade de armazenamento. Esse é o pior jeito de emagrecer. Emagrecer com déficit calórico produzido, voluntário, comendo comida processada, em várias vezes em pequena quantidade para gerar déficit, informa escassez de uma forma deletéria. Não informa emagrecimento. Quem leu o meu material do platô já sabe. Informa inanição, que é diferente. Tá? Pronto, desabafei, fiquei nervoso. É isso aí. E frequência alimentar baixa, pelo contrário, demonstra escassez. Mas eu disse que duas coisas demonstravam abundância e escassez. Uma é a frequência alimentar. Qual é a segunda coisa? Deixa eu ver se alguém respondeu enquanto eu esbravejava. Não. Thais Martin acabou de chegar. Tá? O que é? Frequência alimentar. Então, frequência alimentar baixa demonstra escassez. Qual é a outra coisa que demonstra escassez? Ninguém se habilita? Poderia-se dizer déficit calórico. Tá, óbvio, poderia-se dizer. Mas isso aí, não sei se foi isso que queria. A Daiane quase matou. É isso assim, ó. Isso, tá. A Thaís também matou naquela parte que eu falei assim, poderia-se dizer déficit calórico. Poderia. Mas o déficit calórico por si demonstra inanição. Se a gente mantiver um total calórico adequado,
mas retirar o carboidrato da dieta demonstra escassez. Eu demonstrei isso lá no workshop. No workshop eu demonstrei com os gráficos, isso, baixo carbo é escassez, é isso aí, Daiane. Lembrem, assim, eu não vou falar agora do contexto histórico, tá? Depois a gente programa, assim, de fazer um outro workshop, fazer um workshop online para todo mundo ver. Mas assim, ó, é diferente comer todas as calorias com a presença de carboidrato e comer todas as calorias com a ausência de carboidrato. É diferente. O corpo entende, tem uma explicação ambiental para isso, hormonal para isso, que é demonstrada para o meio interno pela variação de insulina para baixo. Mas isso é o modo como a insulina informa para o meio interno o que está acontecendo. Insulinas cronicamente baixas, na vigência de uma oferta calórica plena, demonstra a escassez. Eu não sei se eu consegui explicar isso para vocês. Quando a gente come 2.000 calorias com carboidrato, ou come 2.000 calorias sem carboidrato, o mesmo total calórico agora demonstra escassez. Insulina baixa demonstra escassez. A gente tem que conversar mais sobre isso para ficar claro. Mas fiquem sabendo assim, frequência alimentar baixa demonstra escassez, então demonstra uma ameaça à vida. E as grandes coisas que produzem longevidade são as coisas que demonstram ameaça à vida. Eu falei sobre isso lá no workshop, estou falando isso aqui para vocês. A gente sempre escutou que para ter longevidade, ter saúde, a gente tem que cuidar do corpo como um cristal e privar ele de estímulos que possam levar à lesão. E é justamente o contrário. Quem quiser ter longevidade tem que expor o corpo a estímulos biológicos onde a adaptação seja de sobrevivência. E é sobre isso essa live. Se tiver que simplificar sobre o que é essa live, é sobre os estímulos biológicos do meio que informam o meio interno que ele precisa se virar para sobreviver. Longevidade é isso, é ligar genes que nos tornam aptos. Jesus, isso também não estava escrito, vou me perder todo. Tá? Isso então a gente cai para o outro fator alimentar que eu tinha selecionado, que é low carb. Low carb é uma grande ferramenta de adaptações metabólicas. Low carb é um grande modo de informar para o meio interno que ele precisa se virar, mesmo que a gente mantenha o mesmo total calórico. Eu não sou hoje eu não sou um low carber, mas fui por bastante tempo. Hoje eu sou um adulto chegando nos 40 anos com 1,72 m e 67 quilos para desespero da minha mulher. Hoje eu não faço low carb por padrão. Eu tenho períodos de low carb, períodos de mais carboidrato, sempre comida de processamento mínimo, porque eu sou seletivo nas coisas que eu trago para a minha vida. Mas não sou um low carber. Só que quando eu estou focado em buscar estímulos que vão promover a longevidade, bom, além do jejum, low carb é uma coisa que eu faço. Tá? Então eu anotei assim que é uma outra forma importante de adaptações metabólicas e uma outra forma de informar o meio de períodos de escassez, que favorece acesso às reservas e favorece o ligar genes que nos tornam aptos e sobreviventes, que é o segredo da longevidade. E aí, ainda bem que a Thaís já chegou, porque a última forma alimentar de gerar adaptações, então Thaís Martin, depois tu pega o link e vê, mas eu falei sobre processamento mínimo, adequação biológica, frequência alimentar baixa, low carb, e agora eu vou falar do suprassumo do low carb, que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma grande ferramenta de rejuvenescimento, de emagrecimento, de melhora das funções cognitivas, de produção de longevidade, de autofagia, que eu vi ali na passada que a Lisandra escreveu, autofagia. A autofagia é um ponto onde o corpo começa a priorizar restaurar proteínas velhas, trocar elas por novas, produzir mais mitocôndrias para melhorar a performance energética, ligar genes relacionados à longevidade, sobrevivência. A dieta cetogênica, ela é um potente indutor de alterações metabólicas e é um potente indutor de alterações que vão gerar saúde de longo prazo e longevidade. Mas aqui eu deixo um pause também. Eu achava lá em 2009, 2010, que a cetose, e isso agora, se a gente for pegar essa parte, nós vamos discutir coisas pesadas, assim, porque autores divergem e os mesmos autores divergem ao longo do tempo. Mas assim, se achava, e eu era um que concordava, que a cetose era o estado padrão
do humano. E hoje eu discordo disso. Discordo por vários motivos. Um deles porque depende da zona do planeta onde esse humano vive. Zonas tropicais têm muito mais oferta de carboidrato. Zonas polares tem muito menos. Então para certos grupos de pessoas, a cetose tem efeitos mais benéficos que para outros grupos. Eu não quero ser polêmico, mas eu quero dizer assim, que cada um é um. E talvez uma dieta com mais carboidrato para alguns seja a melhor opção, e talvez períodos cetogênicos sejam muito bons para outros, mas não para todos. E esse é o grande trabalho da medicina, da nutrição, da educação física moderna. Trabalhar um por um dos pacientes e entender a realidade individual de cada um. Tá? Isso é trabalhoso, isso demanda tempo, isso faz com que a gente tenha que estudar e se dedicar por muito mais tempo, mas é uma coisa apaixonante, é uma coisa legal. Então, assim, low carb é top. Cetogênica é top. Mas o que é top? Top mesmo é a adequação biológica do processamento mínimo. Porque nada vai dar certo se a low carb for de má qualidade, como poderia ser Atkins lá no fim da década de 70, que poderia ser com margarina, tá bem? De nada adianta fazer low carb com produtos processados de baixo carboidrato. Então, uma coisa é superior a tudo, a adequação biológica. Seja lá o que tu fores fazer, faça com adequação biológica. Lembrem que eu botei nos stories que eu quero que alguém entre aqui na live comigo para falar sobre por que o paradigma evolutivo é superior à medicina baseada em evidências. Que paradigma evolutivo e medicina baseada em evidências são as melhores ferramentas nessa ordem. A resposta está nisso que eu estou falando. Alguém me sinaliza e depois pede para entrar na live para falar sobre isso. Pronto. Então, Thaís Martin, segunda-feira às 9h, nós vamos pegar tudo isso que eu falei até agora e vamos falar juntos sobre isso e ensinar as pessoas e ajudá-las a colocar isso em prática. Tá bem? Pronto, deixa eu tomar uma água e vamos para a parte não alimentar. Tá bem. Então, assim, da parte não alimentar, nada induz mais alterações metabólicas do que o respeito ao ciclo circadiano. Tá bem? Repitam. Resolvida a questão da adequação biológica do comportamento alimentar, lembrando que transcende para além do comportamento alimentar, nos tornando mais seletivos, nada altera mais o ambiente metabólico do que o ciclo circadiano. Nós somos animais, humanos, mamíferos primatas, de hábitos diurnos. E isso não é negociável, pessoas. Os humanos já sabem disso. Isso não é negociável. A gente tem um conjunto hormonal que envolve coisas que a gente sabe, coisas que a gente ainda nem sabe, como cortisol, melatonina, GH, insulina, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que precisa que o humano levante de manhã, seja ativo durante o dia, diminua a atividade próxima ao pôr do sol, paralise as principais atividades depois do pôr do sol e durma cedo depois de um dia produtivo. Quem assistiu a live sobre qualidade do sono, sobre sono reparador, lembra que a parte da noite do sono, ela é a menor parte do que constrói um sono reparador. O sono reparador ele é construído ao longo do dia, quando se respeita as características biológicas das atitudes humanas ao longo do dia. Então, assim, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alterações cognitivas relacionadas à memória, alterações comportamentais relacionadas à ansiedade. Tá bem? Tem diagnóstico e tem doença, indiscutível. Mas primeiro, antes de tudo, antes de pensar no antidepressivo, no ansiolítico, na suplementação, antes disso, me prova que essa pessoa tem déficit de atenção, tem hiperatividade, tem depressão, tem déficit cognitivo. Dando comida natural de processamento mínimo, nutritiva, densa, variada, e que essa pessoa respeite o ciclo circadiano de modo a ser bastante ativa durante o dia, levanta bem cedo, ativa e dorme bem no início da noite. Depois de fazer isso, me fala em depressão, déficit cognitivo, memória
e outras alterações neurológicas. Porque o sistema nervoso central, os neurotransmissores que controlam quem a gente é, dependem de nutrição adequada e ciclo circadiano. Tem uma paciente que tem um filho que, se eu não me engano, tem déficit de atenção, hiperatividade. Só que come porcaria frequentemente e vai dormir às 3 da manhã. Então, tem déficit de atenção? Eu não sei se tem. Porque eu só vou saber quando a dieta estiver adequada e o ciclo circadiano ajustado. E eu estou falando como pai de 3 filhos que até 1 ano atrás dormiam 00:30. E que agora eu estou com a porta fechada da sala porque eu não quero acordá-los, porque eles já estão dormindo e são agora 9:30. Eles estão dormindo desde um pouco antes das 9. E eram guris que acordavam cedo de qualquer forma, não tão cedo quanto agora, mas iam dormir bem tarde. Então isso altera completamente o comportamento. E altera o nosso dos adultos também. Tá bem? Então, dieta natural de processamento mínimo, adequada biologicamente, distribuída de maneira adequada num ciclo circadiano adequado. Vocês entenderam do que trata a live? Interação com o ambiente e respostas metabólicas adaptativas. Jesus. Tá bem? Outra adaptação. Outro estímulo biológico do ambiente que gera adaptações. A exposição ao frio e ao calor. A Lisandra, acho que foi a Lisandra também que colocou exposição ao frio e ao calor. A gente tende sempre a buscar estabilidade térmica. E nós, humanos modernos, a gente busca isso evitando a exposição ao frio e ao calor. Então a gente está sempre agasalhado, toma um banho quente, evita sair no frio. Uma importante adaptação na produção de adrenalina, noradrenalina, hormônios da tireoide e regulação hipotalâmica da termogênese é a adaptação ao frio e ao calor. Vocês vão ver sempre grandes autores falando sobre sauna, sobre o calor, o suor, por outros motivos também, além do calor, e a exposição ao frio. Uma coisa clássica, o que acabou de botar aqui a Risolete, clássico, vários autores já falaram sobre isso, desde quando eu comecei a estudar isso até agora, quem escreve ainda, o banho frio é um grande indutor de alterações metabólicas. E meio que como a seleção da qualidade da dieta, também determina qualidades comportamentais, porque tem um dos autores que fala assim, é só um banho frio. Não é uma agressão, é só um banho frio. E se tu não consegue controlar o que tu come e não consegue aguentar um banho mais frio, tu não vai dominar nada na tua vida. Quem busca, vocês viram o vídeo que eu coloquei sobre desconforto voluntário? O desconforto voluntário, que é o próximo item ali, que está junto com a alteração da temperatura. O desconforto voluntário faz com que a gente tenha que ser casca grossa e aguentar os pequenos desconfortos. Só que o que acontece com os pequenos desconfortos? Os meus pacientes que estão no grupo VIP agora dos humanos na pele, vê que eu estou sempre de pés descalços, eu tomo banho frio e eu me exponho ao sol e faço exercício mesmo sem ter vontade, faço jejum. O que acontece? Isso já nem é mais desconforto. Já não é mais desconforto. Fazer um jejum é desconforto? Claro que não. Ficar de pés descalços, para quem está começando, é. A Luciana, bota ali, coitada, parece que tá pisando em ovos, assim, quando tá de pés descalços. Imagina nada mais humano do que pisar o chão. Pisar o chão com os pés descalços, que é um outro item que tá ali. Nada mais humano do que isso, a interação direta com o ambiente, com as plantas dos pés. E a pessoa vai pisando em ovos. Eu piso de pés descalços na pedra britada ali, não sinto mais nada, já não é um desconforto. O banho frio já não é um desconforto, o jejum já não é um desconforto. Então, o que acontece com a prática do desconforto voluntário? Amplia a zona de conforto, que é o que daí tem vários outros autores que falam sobre isso. Transformar o desconforto em uma área de crescimento, uma zona de crescimento e não mais de conforto. Então, hoje, quando vocês podem, quem não me conhece pessoalmente, quem não é meu paciente ainda, pode achar engraçado o que eu vou falar agora, mas hoje eu boto um chinelo, vou levar o lixo, ele bota um chinelo, que conforto botar um chinelo, toma um banho mais quente, que conforto tomar um banho quente, vou comer uma refeição com carboidrato, uma refeição mais avantajada com carboidrato, que prazer que isso me dá. Só que isso é o normal da pessoa comum, que nem pensa sobre isso que a gente está tratando na live. Esse é o normal, e além disso ela quer comer Burger King, quer tomar Coca-Cola, quer fumar, quer beber. Então a zona de conforto dela é tão grande, engloba tanta coisa, que nada mais
vale a pena. Nada mais preenche, entende isso? Nada mais dá parece que essa pessoa o valor dela é maior do que tudo isso, entendam isso. Tá bem? Então isso do pés descalços, que é uma outra... É verdade, é engraçado mesmo. Uma outra coisa que é verdade, que eu falei sobre os pés descalços, é um estímulo biológico que gera adaptações, um termo chamado earthing, que é os pés descalços no chão, na grama, na terra, tá? Parece bobagem para quem não estuda, quem não entende. Os pés descalços na grama alteram os hormônios relacionados ao estresse, relacionados ao ciclo circadiano. É fundamental fazer isso ao longo do dia. Agora que a gente está em isolamento social, eventualmente eu tenho que ir na clínica e boto meia e sapato. Jesus, eu digo, nossa, já nem estava mais acostumado. Tá bem? Então, no manejo do estresse, que é um item importante de estímulo biológico, entra esse earthing, pés descalços na natureza, o ócio e a prática do silêncio. Ócio, não fazer nada. É fundamental ter um tempo para si sem fazer nada. Ler um livro, meditar, sei lá, faz o que tu quiser. Mães, pais, empresários que passam o dia inteiro trabalhando ou cuidando da rotina da casa, dos filhos, entra naquela coisa que eu falei lá na live do sono, levanta mais cedo, para quê? Para ficar quieto, para praticar ócio e silêncio, que agora no século 21, 2020, é a coisa mais difícil de se poder fazer pela exigência, né? Então isso é uma coisa muito importante, assim como a meditação, que está no mesmo conjunto da meditação, gratidão e positividade. Quando eu era contratado da equipe de cirurgia cardíaca, lá em 2012, eu li um estudo que mostrava que quem tinha fé e gratidão tinha uma taxa de sobrevida muito maior do que quem não acreditava em nada e tinha pensamentos negativos. E isso é ciência pura, assim, são hormônios e genes que ligam e desligam no sentido de salvar ou de permitir a morte da pessoa. Isso foi feito um estudo no hospital, lá, um estudo bem legal, é um clássico, assim, se botar na internet vocês vão ver. Então, meditação, gratidão, positividade e fé alteram o ambiente metabólico no sentido de nos tornar sobreviventes. Eu sempre falo lá nos workshops que eu não sou religioso. Não tenho religião. Não tem, assim, religião no sentido de personificar um ser superior que é responsável por todas as coisas. Respeito e não duvido, assim, tá? Estou só falando de mim, que eu não tenho isso. Só que, ao mesmo tempo, estudando a mim mesmo, assim, me conhecendo, eu tenho fé, que é para onde a gente atribui tudo o que acontece na vida. Eu atribuo tudo o que acontece na vida ao paradigma evolutivo. Por quê? Porque é um conceito que explica tudo. É um conceito que explica absolutamente tudo o que acontece em qualquer lugar do universo. Então eu não deixo de ser uma pessoa de fé, porque quando tudo estiver errado, quando nada estiver dando certo, ou quando eu tiver dúvida, eu tenho a quem recorrer. Eu recorro ao conhecimento, que é o que manda em tudo, que é o paradigma evolutivo. Então, assim, hoje eu fiz uma pergunta no grupo lá dos Humanos na Pele, eu vou responder aqui na live. Eu perguntei assim, quais são as coisas que fazem com que a gente não desista, mesmo quando tudo der errado, que eu citei o exemplo da mulher ali, da colega lá, que estava indo bem, perdeu bastante peso, mas aí teve um problema na vida e engordou tudo de novo. Faltou fé. Fé era uma das respostas. Acreditar que tem uma coisa superior a tudo que controla os acontecimentos e os desfechos. Então, a gente precisa ter propósito para fazer alguma coisa, para tocar esse projeto para frente, e precisa ter fé. Um outro momento a gente conversa sobre isso, tá bem? Então, quem não aguenta um desconforto, não determina o que vai comer, não está apto a determinar nada na vida, que foi o que eu tinha falado lá. Então, chegamos ao fim.
Chegamos ao fim da nossa live, a parte teórica. Ficar faltando uma parte teórica, que é isso. Eu perguntei nos stories por que o paradigma evolutivo é superior à medicina baseada em evidências. Quem se habilita a responder? Vamos lá. Quem é que se habilita? A Daiane não vale. Todo mundo botou Daiane. A Daiane não vale, porque a Daiane ela é melhor do que eu no conhecimento científico. Não vale. Tem que ser alguém, um paciente, alguém que não me conheça. Tem alguém na live aí que não é meu paciente, ainda não foi no consultório? Hein? Eu vou dar preferência para quem não me conhece, para quem gosta da minha abordagem, mas ainda não. A Daiane não pode ser. Não pode ser a Daiane. Não pode ser a Daiane. Tem que ser outro. Deixa eu ver se alguém já botou aqui já que queria vir. Deixa eu buscar alguém aqui. Deixa eu buscar alguém. Vou escolher alguém para entrar. Aqui, ó. Não. Cadê? Ah, tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Eu vou escolher aleatoriamente alguém que eu não estou conhecendo aqui. Vamos ver se tá. Não conheço. Ah, então ela não está conseguindo participar. Vou escolher outro. Aleatoriamente vou escolher outro. Vamos ver. Temos poucos minutos, eu tenho que escolher alguém de uma vez. Aqui, Gisele. Não conheço a Gisele. Não conheço a Gisele. Vamos ver se ela aceita. Aceite conversar, Gisele. Eu sou bonzinho, não te preocupe. Ah, não, a Gisele não aceitou. Que pecado. Se não aceitar, eu vou chamar a Daiane. Tem aqui o Douzan. Cadê o Douzan? Se eu achar o Douzan, eu vou convidar o Douzan para conversar. Cadê o Douzan? Cadê o Douzan? Não tenham vergonha, pessoal. Não se envergonhem. Não se envergonhem. A Gisele não aceitou, hein, Gisele? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o Douzan? Vamos ver. Binha Martins. Não está online. Eu vou convidar alguém para explicar. Vou convidar a Sônia. Sônia, converse comigo, Sônia. Estão fugindo, tem vergonha? O que é isso? Sônia. Senão eu vou convidar a Daiane. E aí nós vamos ficar aqui até... A Lorena? Quer participar, Lorena? A Sônia não está aceitando. Sônia não aceitou. Lorena, vamos ver se eu te acho aqui, Lorena. Vamos lá, Lorena, eu e tu. Vamos lá, Lorena. Eu adoro a tua página lá, Lorena. Acho massa. Seguida eu visito lá para ver. Oi, aí, doutor. prazer em falar contigo. Olha aqui, tu vê o que é a internet, né? Parece que a gente já se conhece. Eu vou lá na tua página, fico olhando as coisas. Eu vou na coisa sua. Louca, né? Não, então, olha aqui, Lorena, eu vou fugindo. Não, olha aqui, ficou fugindo. Eu vi que ela não aceitou. Olha eu aqui, brinco Lorena. assim, que eu já gosto de falar, de ter conhecimento, e eu tô no treinamento com a Camille e eu tô treinando falar assim, Show de bola. Então, olha aqui, Lorena, tens a missão de responder a seguinte pergunta. Eu trabalho com uma coisa chamada paradigma evolutivo, que é entender que a gente tem hoje características genéticas e biológicas que são a resposta dos processos evolutivos dos seres que nos antecederam. Aquela coisa da seleção natural, da seleção de genes que nos tornam mais aptos, mais adaptáveis, etc. Sim. E eu também trabalho com a medicina baseada em evidências, que é quando a gente testa tudo e consegue as melhores verdades. Só que eu disse lá que eu uso essas ferramentas, mas nessa ordem. Primeiro paradigma evolutivo e depois medicina baseada em evidências. Por quê? Então, eu entrei na live por agora, então assim, eu vou ter que responder assim, né? Que assim, questão de adaptação? Não. Eu entrei e já chamei, você me chamou. Eu estava fazendo curso online. Pois é, não é pelos processos adaptativos em si. Não é essa a resposta. Consegue tentar de novo? Então, você me pergunta de novo, por favor, que a minha filha abriu a porta tá. de que Assim, ó.
assim, ó, eu norteio o meu trabalho por duas variáveis: paradigma evolutivo e medicina baseada em evidências. Paradigma Sim, evolutivo é entender a gente como a gente é biologicamente. E sei. medicina baseada em evidências é a ciência explicando as coisas com estudos confiáveis. Só que eu Hum, disse que primeiro é o paradigma evolutivo. Primeiro é a gente enquanto biologia histórico-evolutiva. E sei. depois é a medicina baseada em evidências. Por que essa hierarquia? Ai, Tá, olha aqui, ó. Agora eu vou ter que te entregar. Só um pouquinho. co- Eu vou te tirar sim, e vou colocar uma pessoa aqui agora. Só um pouquinho, tá? tá. Tchau, Lorena. Vamos Combinado, convidar, obrigada. vamos combinar de fazer uma live, tá? Vamos conversar Sim, mais, tá? tá bom, E obrigada. adoro a tua Prazer, boa página. Até noite. mais. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, prazer, tchau. igualmente. Tchau, tchau. Para aí que eu vou chamar outra pessoa. Estamos terminando, mas eu tenho que conseguir. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, aqui. Aqui. Cadê? Cadê? Bah, não pode acabar o tempo. Aqui. Não foi a Leandra. Leandra, é tu que eu tô chamando, Leandra. Ó, sumiu daqui, não deixou eu chamar. Temos poucos minutos. Cadê a Leandra? Aqui, Leandra. Não tá deixando. Ah, não tá deixando. Não tá deixando, mas era a Leandra respondeu. Tá terminando a live e a Leandra respondeu. A natureza já testou tudo. Tudo já foi testado. O paradigma evolutivo ele é imbatível. Qualquer coisa que a ciência fale, a Leandra tá. Ah, tá aqui. Vamos ver se agora aparece. Aqui. Tá, a Leandra vai entrar. Leandra, tu acertou, Leandra. Eu tô te chamando para conversar. Leandra, tu acertastes. Acertastes, Leandra. A natureza já testou tudo. A gente tem um histórico de 4. Aí, Leandra! Prestou bem atenção lá no workshop, matou a pau, matou a pau. Olha aqui, ó. Aprende só, tá terminando a live. Tu acertou. Hum, Se a medicina disser assim, ó, que existe evidência para que a gente consuma um produto superprocessado e que os desfechos são positivos, eu não quero. Se a ciência disser que existe um exercício feito em gravidade zero e tem um desfecho super positivo, eu não quero. Se a ciência disser que tem um suplemento que faz com que a gente troque o dia pela noite, eu não quero, porque a natureza já testou tudo isso. E existe uma coisa chamada botei aqui para não me esquecer de falar consequências não antecipadas. Eu não quero nada que não tenha sido testado e aprovado pela natureza por 4,5 bilhões de anos. Por um motivo, nem a natureza consegue prever o que tem no futuro. A natureza tem todas as respostas de tudo que a gente viveu até hoje, mas nem a natureza tem resposta para o que vem no futuro. Então eu não deixa, quero nada deixa eu te que não tenha. dizer Diz. que hoje eu fui tomar banho e pensei, cara, será que tá frio? Vou tomar esse banho gelado. Mas daí eu pensei, faz tão pouco tempo que tem luz, todo mundo tomava banho gelado. Vamos nessa? E aí a gente toma Já um tá banhozinho quente testado. amanhã, tá tudo bem. Amanhã a Já gente tá toma um banhozinho testado. quente, sente aquele abraço, aquele conforto, aquela coisa É, boa, tá? A já tá natureza já testado. testou tudo. Eu não quero saber se dá para fazer dieta contando os pontos. Eu não quero saber se dá para contar calorias com Big Mac. Eu não quero saber se Coca Zero faz sentido numa. Eu não quero. Eu quero que for adequado biologicamente, testado pelo paradigma evolutivo, que é o que a natureza selecionou como adequado. Muito obrigado pela Isso aí. participação de todos. Vamos. Obrigado, Leandra, mais uma vez matasse a pau. Foi um prazer falar com todo mundo. Foi mais uma live que eu adorei. Pena que já vai acabar. Segunda-feira nos vimos às 21 horas. Eu e a Thaís Marten falando sobre os aspectos nutricionais. Vou encerrar. Tchau, tchau, tchau.